Olá, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e agora nós teremos uma aula, especificamente para o nono ano. É uma aula de ciência e na nossa aula de ciências de hoje nós iremos entender um pouquinho sobre reações químicas, certo? Então, na nossa aula de hoje a gente vai começar a compreender, que aí a gente já conversou na nossa aula passada, que na nossa ciência, agora principalmente no final de ano, a gente está começando a fazer esse destrinchar, de ciências para química, física e biologia. E aí a gente vai começar a entender isso através de um pouquinho das reações químicas, que aí é uma das bases de estudo da química e nos ajuda nessa introdução aí para fazer esse trabalho de forma melhor. Então, vamos agora começar a nossa aula. Se liga no slide e a nossa aula começa agora. Então, aí, reações químicas, Por que está duas vezes o nome? Não sei. Mas é isso. Então, as reações químicas no cotidiano, A gente vai ver agora alguns exemplos de reações químicas que acabam acontecendo no nosso cotidiano e a gente acaba não percebendo, Eu lembro que a gente já talvez tinha visto um pouquinho sobre reação química, mas aí precisa afirmar isso através de só entender reação química e não naquele processo de entender reação química e reação física e etc. A gente vai entender só reação química agora, É a reação de oxidação de uma maçã cortada, Se você pega uma maçã nova, cortar e deixar ela ali no ambiente, com o tempo ela vai oxidar e vai mudar a sua tonalidade aí de um tom mais claro aí para um mais escuro, Ela vai acabar ficando podre, Então aí, no nosso segundo exemplo, tem o azedamento de um vinho, Se o vinho ele ficar ali aberto, se ele não for guardado no lugar correto, então vai acabar ocasionando isso. Aí no terceiro tem fotossíntese, Que aí é para a gente entender que esse processo de fotossíntese que acontece na natureza, ela é uma reação química, Ali a árvore vai colaborar junto com o solo, com o ambiente e vai criar esse processo de reação química, Automóveis em movimento, a movimentação dos músculos é uma reação, a queima de vela, incêndios, acender o fogo, a fermentação de uma massa do pão, que a gente coloca ali o fermento nela, deixa um pouco ali, daqui a pouco ela vai crescer, E o aparecimento do ferrugem, que é uma oxidação que acontece no ferro, Então vamos lá. A gente vai ter aí só uma incompreensão desses exemplos, Que aí é para a gente só acabar entendendo ele de forma mais clara, São transformações que ocorrem entre substâncias com o surgimento de novos produtos. Vamos já entender o que é que está querendo nos dizer isso, Existe uma substância e aí quando ela gera outra substância, ela vai acabar trazendo para a gente aí uma reação. No caso, Se eu tenho uma vela, se eu tenho a queima de uma vela, eu vou ter aí a iluminação, a luz da vela e a combustão de gasolina, Então, como é que isso vai acontecer, Então, se eu estou ligando aí a vela, ela vai estar saindo aí ela vai estar fazendo aí um queimar, Isso também vai ocasionar isso. E na chama do fogão do mesmo jeito, Aí eu vou ter toda uma temperatura que vai ser me causada através dessa chama do vulcão. De onde é que eu tirei vulcão? Da chama do fogão, é porque fogão parece um vulcão, Vocês têm que me entender. E aí isso vai ser compreendido como uma transformação de uma substância para o surgimento de um novo produto, Como é que isso vai acontecer? Eu vou mostrar a vocês agora. Vamos lá, Uma reação química é uma alteração química onde a matéria, um reagente ou vários reagentes, se convertem em uma nova substância ou substâncias para formar um produto. Por exemplo, vai ter um reagente A, o reagente B e esse produto vai ser formado aí, que vai ser chamado de produto C, então ele vai ser a junção desses dois, Então, a gente vai ter um exemplo, o HCI e o NaOH, então mais um outro produto, mais um outro reagente, que é o NaCI e o H2O, vai juntar e vai formar um produto, Então, equação química é a representação gráfica de uma reação química, Então, equação química, reação química. Utilizam-se fórmulas de substâncias e símbolos que indicam todas as condições que podem ocorrer. Então, eu posso pegar um exemplo, a água e colocar outra substância dentro dela e aí vai me ocasionar uma reação. Então, essa reação e o que vai resultar nessa reação eu não vou mais chamar de reação.
eu vou chamar de produto, né? Que é o reagente A mais o reagente B juntando para me formar um produto. Então, algumas reações ocorrem somente sob determinadas circunstâncias, né? Algumas reações ocorrem somente quando determinadas substâncias fornecem um calor ou a presença de luz ou de eletricidade, né? Um exemplo. Eu tenho uma lâmpada e eu tenho substância dentro dessa lâmpada, mas eu só vou ter um produto quando eu colocar energia nessa lâmpada. Eu colocando a energia nessa lâmpada, eu vou criar aí um produto, né? Então, o reagente A mais o reagente B, o reagente que são as substâncias mais a eletricidade, vai me ocasionar um produto. Então, o exemplo está aí. As reações químicas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar uma dica de que elas estão acontecendo, e aí a gente vai ter alguns exemplos disso, né? Se eu estou queimando alguma coisa, né? Qual é a prova que eu vou estar tendo aí um produto, né? A fumaça, né? A fumaça vai me mostrar que vai estar acontecendo aí uma reação química, né? Essa reação química, ela vai estar sendo causada através da queima, mas aí eu só consigo enxergar através da fumaça. Então, isso é um exemplo de que está acontecendo aí uma reação química através dos reagentes na formação de um produto. Então, aí, outra forma de a gente perceber isso é na mudança de cor, né? Então, se eu tenho uma substância aí e eu coloco ela em outra, ela vai me ocasionar uma mudança de cor, e mudando a cor, eu vou saber que está me acontecendo aí uma reação química. E outra prova clara disso é o calor. Muitas vezes aí você liga o fogão e você não consegue ver a chama, você só consegue perceber a chama quando você coloca a mão próxima, né? Porque aí você consegue sentir o calor. Da mesma forma acontece com o ferro elétrico. O ferro vai estar ligado e você não sabe se o ferro está funcionando ou não, a não ser que você perceba que ao se aproximar dele você vai sentir o calor. Então essa alteração de calor é uma prova de que está acontecendo também uma reação química. Aí vamos ver representações das reações químicas, né? São representadas graficamente por equações químicas, sinais que apresentam sequência de maior que ou menor que, indicam o sentido indica na verdade o sentido da reação. No caso, para a compreensão da precipitação, né, que é a decomposição, que é a deposição do fundo do recipiente, né? Então a gente vai saber onde é que está acontecendo essa reação, né? Vai ter também a representação através da letra delta, né, que indica que as substâncias foram aquecidas, né? Então quando você encontrar delta numa representação química, você vai entender que houve o aquecimento para que essa reação acontecesse. Então aí, representações das reações, né? A gente vai ter a primeira, né, que a gente está dizendo aí que indica que a reação ocorrerá para a direita e indica que a reação acontecerá para a esquerda, né? E se aí não tiver nenhum dos lados, vai indicar que ela está para os dois sentidos, né? Então, é mais ou menos aí a representação que a gente vai falando. A representação, estou falando correndo, né? A representação do que a gente estava conversando anteriormente, né? Que maior que e menor que vai indicar isso. Aí a gente vai entender a representação das reações, né? Que é quando vai indicar que teve a liberação de um gás, que no caso vai ser setas que vai indicar isso, né? E a gente vai compreender que a seta é colocada para a direita, na verdade, né? Ou acima da substância para indicar que aquela substância, através da junção com outra, houve a liberação de um gás. Então, quando você vê a seta aí, ó, de um lado para o outro, vai indicar que houve a liberação de gás. Então aí, ó, reagentes e produtos, né? Eu tenho os reagentes e eu tenho o produto, né? E aí eu consigo entender, ó, eu tenho o 2NaBr mais CI2, né? E aí, ó, houve a liberação e eu vou entender que meu produto foi o quê, ó? O N, o 2NaSi, e aí esse Br que estava do outro lado ficou do outro, com 2 aí, né? Que esse R aí teve 2, né? Então, reagentes e produtos. Então, eu consigo compreender que houve uma junção e nessa minha junção eu acabei ocasionando a criação de um produto, né? E aí a seta indica, neste caso, a seta vai indicar que houve a liberação de um gás.
E aí a gente vai voltar para cá, porque a gente vai só entender o que foi que a gente viu até agora, né? A gente entendeu até agora na nossa aula o seguinte, né? O que é a reação química, quando é que ela ocorre, né? Os tipos de reação química, quando eu consigo identificar que está acontecendo a reação química e quando eu consigo representar essa reação química numa equação química, né? Então eu vou ter uma equação que vai me explicar o que é que está acontecendo, se é uma liberação de gás, de onde está vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e tudo isso eu consigo entender. Um exemplo, se eu tiver o sinal de delta lá na minha reação, eu vou conseguir entender que quando eu for representar ela na minha equação química, eu vou entender que houve um aquecimento. Então, essas são as explicações da nossa primeira parte sobre reação química. Na nossa aula, na próxima aula, a gente vai finalizar a reação química e fazer a pequena revisão de tudo que a gente viu até agora, certo? Então, a gente vai ficar por aqui. Vou precisar que você volte à nossa aula para você entender mais ou menos o que a gente viu. E aí, através disso, a gente vai tentar finalizar juntos na próxima aula. Só que se você não revisar a reação química, na nossa próxima aula você não vai continuar entendendo, vai ficar muito difícil a gente conseguir revisar isso, certo? Mas espero que vocês tenham prestado atenção. Vocês vão voltar à nossa aula para ver direitinho tudo que a gente viu até agora. E a gente vai se ver na nossa próxima aula para continuar a reação química e para finalizar o nosso ano letivo, certo? Então, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima aula.